Muito bem, vamos continuar agora no nosso momento de edificação, na celebração. E hoje eu escolhi um texto que talvez você já tenha visto muitas vezes. Hoje eu escolhi um texto que talvez você já tenha passado várias, já tenha escutado falar sobre esse texto. Mas eu gostaria de dar ênfase agora em todo a perícope, né? Assim que a gente chama, toda a ideia desse conjunto de versículos, porque nós somos, às vezes, acostumados ou até mesmo incentivados e ensinados a obedecer versículos separados, né? Sem entender o todo. Por que eu tenho que ser isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Qual o motivo, né? Então, hoje eu gostaria que nós olhássemos esses 8 versículos todos juntos, para talvez entendermos, então, o real motivo de tudo que está sendo dito e colocado aqui. Como eu falei, você já viu isso muitas vezes. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Já ouviram muitas vezes, né? Fecha sua Bíblia agora que você já sabe tudo que eu vou falar. Romanos capítulo 12, nós vamos ler os primeiros 8 versículos. Esses 8 versículos de Romanos, eles são extremamente estudados, lidos, verificados, mas eu acho que volta e meia nós precisamos fazer isso. Né? Volta e meia nós precisamos olhar algumas coisas que são óbvias para que realmente tudo esteja andando bem. Né? Então, os versículos, então, começa pelo versículo 1 do capítulo 12, dizendo assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Essa é a primeira ideia que Paulo está dando nesse capítulo, e depois você vai ver que tudo isso deve ser feito na segunda parte do capítulo, que é o amor. Não é 1 Coríntios 13, mas é Romanos 12, a partir do versículo 9. O amor. E aí ele continua assim. Mas eu gostaria agora de pegar só esses primeiros 8 versículos e tentar entender o que exatamente o apóstolo Paulo está tentando dizer para cada um de nós nesses 8 versículos aí. A carta aos Romanos, ela foi escrita por Paulo com um desejo que Paulo tinha de visitar essa igreja, motivar essa igreja, ajudar a edificação dessa igreja que ele ainda não conhecia. Então, Paulo escreve uma carta a uma igreja que estava em uma expansão na capital do império. Roma, nessa época, era simplesmente o olho do mundo. Roma era a coisa mais importante que você podia ter nessa época. Nós tínhamos, na antiguidade, algumas cidades que acabavam se tornando centros cosmopolitas. Hoje nós temos, mas nós temos isso muito mais espalhado. Não dá para dizer hoje qual seria uma única cidade que seria o centro do mundo hoje, nesse exato momento, mas, nessa época, Roma era aquilo que um dia foi a Babilônia, e assim vai.
E aqui agora Paulo então está escrevendo uma carta para essa igreja que nós não sabemos quem fundou, está em franca expansão. Paulo pretende visitar, porque Paulo tem esse anseio de visitar igrejas, evangelizar, edificar. Paulo quer fazer isso. E quando chega então no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele agora vai falar então sobre como deve ser o culto de cada um de nós. E o versículo 1 mostra que, então, há um culto racional. E esse culto racional, então, é um sacrifício. Ele está lembrando os romanos de tudo aquilo que o judaísmo já falou. O judaísmo se conectava com Deus por intermédio de um sacerdote que oferecia um sacrifício ofertado por fé por meio de um cidadão. Então, um cidadão trazia até o sacerdote o sacrifício. Esse sacerdote levava o sacrifício até Deus. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, agora algumas coisas mudaram, porque agora vocês se entregam, vocês se oferecem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O culto não vai mais ser feito por meio de sacerdotes oferecendo coisas que as pessoas trazem, mas agora a vida de vocês, essa é a oferta santa que vai agradar a Deus. Então, o fato de eu viver uma vida que se entrega a Deus como um sacrifício, ela me leva a uma conexão com Deus e logo a uma nova identidade. Podemos lembrar aqui de Gálatas 2:20, crucificado fui com Cristo, portanto já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora eu tenho uma nova identidade. Eu não sou um praticante de uma religião, eu sou a própria religião, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. À medida em que a vida agora é de Deus, porque já que eu morri, né, é um sacrifício, já que eu morri, Cristo agora vai sendo a minha vida. Então é isso que Paulo está tentando explicar nesse versículo 1, dizendo, você agora deixa de ser para ter uma nova identidade. Tá, ok, então tá. Como é que isso acontece? Versículo 2. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas antes transformem-se pela renovação da sua mente. Eu agora vou precisar exercer um padrão diferente daquele que o mundo estava acostumado a andar. E aí vem a pergunta, talvez, mas qual é exatamente o padrão do mundo? Já vamos entrar lá. Fica tranquilo que o padrão do mundo aqui não é riqueza, embora esteja falando disso. O padrão do mundo aqui não é externo, porque Paulo vai falar que o padrão do mundo está em nós. Por isso nós precisamos de uma renovação da mente. Porque se o padrão do mundo estivesse no mundo e nas coisas do mundo, ele só ia dizer, faz o seguinte, te isola agora. Botem um muro bem grande ao redor de vocês e não tenham contato nenhum com alguém lá de fora. E aí, está feito, agora vocês estão bem. E isso acontece seguidamente. Eu lembro de uma vez, eu fui visitar uma igreja, e na frente da igreja tinha um parque que tinha um campo de futebol, não era um campo, uma quadra de futebol, na verdade, né? E eu achei bem legal, eu disse, puxa, olha que legal, vocês têm uma quadra diferente de nós aqui, a nossa está isolada, ele está fechada, porque é do pessoal da frente, né? Às vezes a gente tenta arrombar. Esses dias eu peguei o Fofo tentando levar os pré-adolescentes lá e disse, não invada, vai dar rolo. Ele, não, estou brincando, ele não invadiu. Mas eu disse, puxa, que legal, tem uma quadra de futebol na frente da igreja, tu traz a galera vem, jogamos futebol, já vem a galera do bairro, joga futebol junto, a gente já pode conversar. Mas aí entramos na igreja e atrás da igreja tinha uma quadra de futebol. Eu disse, vocês têm uma quadra aqui dentro? Não, porque a gente não quer misturar os nossos filhos com o pessoal lá de fora, né? Eu disse, entendi o que vocês estão me dizendo. Seria muito simples se Paulo tivesse dito isso. Mas o problema é que o padrão do mundo não está lá fora.
O padrão do mundo está em nós. Eu lembro de uma história, lendo uma vez uma biografia de um monge da Idade Média. O rapaz levou a sério aquilo que Cristo falou: se o teu olho te faz pecar, fura. É melhor entrar cego no reino dos céus do que ficar pecando. E eu lendo a história desse monge, ele era tão fiel, mas tão fiel que ele levou a cabo. Ele vazou os 2 olhos dele, para depois, um tempo depois, escrever no seu diário: fiz a coisa errada. Por quê? Ele disse: o mal está dentro de mim. Tudo que eu vi, eu continuo cobiçando. Então, não adiantou muito eu ter tirado a minha visão. Porque vem de dentro. Então, não basta apenas nós nos isolarmos e acharmos: agora estamos isolados, coisas ruins não vão acontecer, porque nós ainda somos, em essência, pecadores. Então, nós precisamos de uma transformação da nossa mente. E essa transformação da mente significa uma nova forma de pensar, um novo objetivo a alcançar, uma nova forma de, versículo 3, olhar para mim mesmo. E esse é o grande padrão do mundo. O mundo diz que você é muito bom. O mundo diz que as suas ideias são as melhores. O mundo diz que o que você deseja e quer é o que você precisa. E isso vem desde a antiguidade. A antiguidade aqui está nos ensinando que nós somos bons. Então ele fala: vocês precisam agora renovar a vossa mente para serem capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Caso não transforme a mente de vocês, vocês não conseguem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma condicional ali. Por quê? Porque aquela palavra ali, para que sejam capazes de experimentar, é exatamente isso. Se eu não renovo minha mente, sou incapacitado a experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Mas como é que eu faço isso? Não tenha sobre você mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Todos nós temos uma síndrome, né? Que é a síndrome do carro usado. Aquilo que o Júlio faz. Ele compra um veículo por um preço e vende por outro, certo? Ele faz uma avaliação, ele vai lá e diz: olha, esse carro vale tanto. Aí ele vai lá, paga o preço para o cidadão e vende por outro. É mais ou menos por isso aí. Um bom negócio para o Júlio é quando ele compra o carro por um valor bem baixo e vende por um valor bem alto. E até aí não tem nenhum problema, desde que eu não seja o comprador, Júlio. Tá? Desde que eu não seja o comprador, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, eu tenho esse problema. Se você pudesse me comprar pelo valor que eu realmente valho, mas se você pudesse me vender pelo valor que eu acho que eu valho, você faria um bom negócio. Em geral, nós todos fazemos isso. Todos nós achamos que a gente vale um pouquinho ou muito mais do que nós realmente valemos. Esse é o padrão do mundo. Nós continuarmos achando que nós somos o gás da coca, a última bolachinha do pacote, aquele que vai resolver todos os problemas, a solução de tudo, né? Então, é mais ou menos isso. Eu tenho um grupo de WhatsApp de uma galera que todo dia tem um que bota lá um bom dia e ele bota assim: sem gritos e sem histeria, eu cheguei. É mais ou menos assim. Todos nós temos essa síndrome. Aí todo dia bota lá: tadinho, deixa ele, né? Deixa ele. Nós precisamos transformar a nossa mente para, no fundo, entendermos qual é o nosso real valor. Isso agora vai diretamente ao encontro de como você vê o Evangelho. Minha pergunta para você é: você acha que Jesus fez muita coisa por você? O que você acha? Jesus fez muita coisa por você? Se você acha que Jesus fez muita coisa por você, cuidado. Você está no caminho errado. Jesus fez tudo por você. Nós éramos incapazes de alcançarmos ou de conseguirmos nossa salvação.
nós éramos incapazes de termos o nosso pecado pago por nossos próprios meios. Então, Jesus não foi o cara que foi lá e completou a conta. Sabe? Ele diz assim, Edgar, olha, eu quero te salvar. Quanto tu tem? Eu tenho uns 3 mil. Bom, tu deve uns 9 milhões para Deus. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou emprestar 8 milhões, 900, e aí tu entra com os 3, tá? Beleza, então tá, deixa eu entrar com os 3 aí, eu dizer, olha, contribuir para a minha salvação. Não foi assim. Edgar, quanto tu tem? Menos 3 milhões na conta. Quanto tu deve para Deus? Uns 3. Então está devendo uns 6 milhões, é isso? Tá, beleza, eu vou fazer isso. Essa é a questão. Não tenha um conceito muito elevado de si mesmo, ao contrário, um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus deu. Então, esse versículo 3 agora mostra uma coisa muito importante. O meu sacrifício me une com Cristo. Ao mesmo tempo, agora, o fato de eu estar unido com Cristo, numa aliança que vai transformando a minha mente, me leva ao conhecimento correto sobre quem eu sou. Me tornando agora humilde. Essa é a parte boa. Eu me torno humilde quando eu conheço quem eu sou. Quando eu olho para quem realmente eu sou, eu digo, tá bom, vamos dar uma diminuída no negócio. Como vocês sabem, eu tenho um carro velho. E eu gosto de dar-lhe pau nesse meu carro velho. De vez em quando, Simone branqueia os cabelos, berra lá dentro. Por isso, eu já não levo mais ela no carro velho. Não dá, o cara começa a querer emocionar, ela já vem botando a mão no freio de mão. Diz, que eu vou puxar aqui. Diz, não, calma, vamos devagarinho. Então, eu não levo mais ela. Mas, esses dias eu descobri que a minha embreagem está por um fiozinho, assim, ó. O mecânico me chamou lá e disse, como é que está a tua embreagem? Falei pro Fofo, né? Disse, Fofo, está feia a coisa. Eu estou andando com o meu carro velho como aquele filme Conduzindo Miss Daisy. Com os 2 dedinhos aqui, fazendo as marchas o mais leve possível. Estou levando a Simone, ela está curtindo. Ela disse, nossa, que legal andar nesse carro velho. Né? Porque está macio, está gostoso. Eu estou assim, cuidando. Evito até morro. Não quero arrancar no morro, vai dar alguma coisa na embreagem. Fico esperando lá embaixo, abrir a sinaleira no início do morro, daí eu subo o morro, porque assim que você vai dar. Né? É assim que nós devemos olhar para nós mesmos. Quando nós olhamos para aquilo que nós realmente somos, a gente vai ter um susto, mas ao mesmo tempo isso vai nos tornar humildes e nós vamos começar a mudar a nossa conduta. É isso que Paulo está nos chamando, porque agora, conhecendo quem eu sou, eu me torno humilde. E por que eu tenho que me tornar humilde? Para os versículos 4 em diante. Eu preciso me tornar humilde, porque agora, compreendendo quem eu sou, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, olha o 5 agora, assim também em Cristo nós que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Tu já pensou que desastre seria para o meu corpo se o meu fígado se achasse melhor do que todos os outros órgãos? Imagina ter um fígado arrogante, que dizia assim, olha só, se não sou eu, esse corpo não funciona. Eu tenho que fazer todo o trabalho duro. Esse cara se enche de gordura. Agora eu tenho que estar aqui processando e tudo mais. Já pensou como seria horrível isso? Já pensou como seria péssimo para o meu corpo se uma das pernas dissesse, se não fosse por mim, esse corpo não estava aí. Sou eu, olha só como eu sou forte, como eu sou musculosa. A outra perna, nossa, mirradinha. Né? O bracinho né? Mas eu sim, eu sou uma perna forte. Eu sim, agora consigo levar esse corpo aonde quer que seja. Não seria um desastre para o seu corpo, um dos membros desse corpo se achar maior, mais importante, mais legal, mais divertido do que o outro? Seria um desastre. Maior desastre seria se esse membro
que se acha mais importante do que todos, um dia chegasse e dissesse: eu acho que eu viveria melhor fora desse corpo. Não seria? Imagina o fígado dizendo: tchau, galera, vou me isolar aqui, vou dar um jeito de sair por cima, porque por baixo é pouco digno, sairei por cima e vou viver sozinho. Sabe o que ia acontecer? Para o desespero de fígado e do resto do meu corpo, os dois iam morrer. Porque o fígado sozinho, ele não tem função. Você não encontra por aí corpos todos formados apenas por fígado. Quer dizer, deixa eu ver. Não, né? Isso é estranho. E é por isso que Paulo pede para que nós tenhamos um conceito equilibrado de quem nós realmente somos. Porque só quando nós temos um conceito equilibrado de quem eu realmente sou, eu sou capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Me introduzir agora em um novo corpo, do qual eu serei apenas uma parte, que quando opera muito bem a sua função, continuo sendo o corpo de Cristo na terra. Paulo continua ali no versículo 6 dizendo: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Eu não preciso ter todos os dons, essa é a parte boa. Melhor ainda, eu não ganho todos os dons. Por isso eu tenho que aprender a olhar para mim mesmo e dizer: puxa vida, como seria bom eu ser autossuficiente espiritualmente. Mas não sou. Preciso do Fofo. Preciso da Tamara. Preciso da Simone. Só não preciso da minha sogra. Mas está ali, resistindo. Veio o Covid. Agora já encomendei umas 3 varíolas do macaco. Alguma dessas vai ter que dar um jeito essa véia. Mas nós precisamos do nosso corpo. Nós precisamos de todos os membros do nosso corpo trabalhando de forma adequada. Trabalhando de forma adequada. Porque aí nós experimentamos o que é trabalharmos juntos no mesmo propósito, sendo o corpo de Cristo. Então, o versículo 4 em diante mostra que agora que eu compreendo, entrego o meu corpo como sacrifício vivo, transformo, renovo a minha mente, tenho um conceito equilibrado de mim mesmo, agora eu posso ser introduzido dentro de um corpo. E aí eu vou ser só uma pecinha a funcionar lá dentro. Eu não sou o mais importante, porque o mais importante é o próprio Cristo, que me coloca ali, que me estabelece ali, que está me fazendo viver ali. A minha união com Cristo me dá um novo significado individual e, ao mesmo tempo, me dá um novo significado comunitário. Eu sou uma peça do corpo de Cristo e eu não consigo mais viver sozinho. Nós somos um com Cristo e também nós somos um com cada membro do corpo. Por isso, o que acontece a um membro do corpo acontece a todos nós. Duvida disso? Dá uma martelada no teu dedo mínimo. Dá uma marteladinha lá. E aí, veja se é só ele que vai sentir o negócio. Todo o teu corpo vai sentir. A dor vai ser percebida por todos os órgãos. E aqueles que podem vão tentar fazer alguma coisa. A mão já vai puxar rapidamente, o braço vai puxar rapidamente o dedo mínimo, você já vai pegar ele com cuidado pela outra mão, o olho vai dar aquela olhada assim, né? Tá feio, precisamos fazer alguma coisa. E você já vai começar a procurar ajuda exatamente para aquele momento. Lembro de quando o Arthur falou que ele amputou uma parte do dedo dele lá no Uruguai, né? Ele disse que ele saiu com aquele dedo na mão e começou a gritar: ajuda, ajuda, em espanhol. Não tinha ninguém perto. Aí, quando ele achou alguém, ele desmaiou. Eu digo, por causa de um dedo, mas é brincadeira, hein, Arthur? Só tu mesmo. Não é que não era o meu dedo, né? Mas essa é a ideia.
Todo o corpo, naquele momento, entrou em um colapso, pensando, o que aconteceu? Né? Aí ele disse, daí acordei, daí já estava sendo levado para o hospital, lá no hospital vem anestesia, cirurgia. Ele disse, e foi um tempão até eu me acostumar com a falta de uma das falanges de um dedo de uma das mãos. É isso que Paulo está pedindo para que nós entendamos. Qualquer parte faz parte, qualquer parte que falta, faz falta. Nós somos agora membros tanto de Cristo, como membros uns dos outros. Essa é a verdade. Se você não acredita nisso, você leia o final do versículo 5. Formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. É assim com o nosso corpo. É assim com o nosso corpo. Então, nós fomos colocados de forma especial, nós fomos eleitos exatamente para estarmos aonde estamos, porque temos todos os dons necessários para ajudar aqueles que não têm. Por isso que quando eu me isolo, e eu vou tentar viver um cristianismo sem uma comunidade, eu pratico um erro enorme. Eu estou dizendo assim, eu não preciso de ninguém para ser um bom cristão, o que é uma mentira bíblica. Segundo, eu não preciso ajudar ninguém para ser um bom cristão. Uma outra mentira bíblica. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu estou entre vocês, eu sou o melhor. Quando eu estou longe de vocês, eu sou o pior. Então, os meus dons, aliados aos dons de vocês, me fazem um cristão melhor. É por isso que eu tenho uma comunidade. E por isso que também é muito complicado ficar trocando, porque daqui a pouco tu vai ver uma comunidade lá que tem um braço e 5 mãos. Tu vai dizer, oi? O que está acontecendo aí? Não seria estranho você ver 5 mãos conectadas num braço? Ou 2 num lado, 3 no outro? O cara é o Goro lá do Mortal Kombat, 2 braços, 2 pés, 4 pés, e tu diz assim, nossa, é uma aberração. Isso é uma aberração. Assim como eu estou passando aqui, daqui a pouco eu vejo a minha perna na Simone, eu digo, ué, mas não era para estar aqui essa perna. O que aconteceu? É uma aberração, mas na igreja a gente não tem problema, a gente permite que isso aconteça, até acha legal e normal que funcione assim. Paulo está dizendo que nós somos membros de Cristo e, ao mesmo tempo, somos membros uns dos outros. Esse é o culto racional. Um compromisso com o corpo de Cristo. Por isso eu disse, não é nada. Não, o que eu tenho que fazer para não me amoldar ao padrão do mundo? O padrão do mundo é exatamente esse. Seja você acima de todos, não permita que ninguém coloque ou esteja acima de você. Utilize os outros de toda forma possível para alcançar aquilo que você quer. Se possível, depois descarte-os. Esse é o padrão do mundo. Aí ele fala, vocês não podem agora reproduzir o padrão do mundo, vocês têm que ser renovados. Como é que eu sou renovado? Tendo um conceito equilibrado de mim mesmo. Por quê? Porque eu estou sendo inserido em um corpo no qual eu só tenho uma única função. E se eu tentar fazer essa função fora do corpo, eu morro, como aquele meu fígado que foi embora e levou todo o corpo à morte porque ele achou que ele era a parte mais importante. Então, esse é o nosso culto racional. No versículo 6 e 8, então, os diferentes dons são para a edificação do corpo. Não, pera aí, só um minutinho, Edgar, me explica esse negócio. Os diferentes dons são para a edificação do corpo, não para a edificação individual. Eu não posso me achar melhor do que qualquer pessoa, porque talvez a função que eu exerço dentro do corpo possa parecer um pouquinho melhor ou um pouquinho mais elevada. Porque, na verdade, ela é só mais uma função. Então, eu agora estou
única e exclusivamente pronto para que o corpo seja edificado. E o corpo é de Cristo. O meu sacrifício me leva a morrer para mim mesmo e a trabalhar agora de forma exaustiva com o meu dom, para que o corpo de Cristo seja evidenciado. Não mais o meu. Cristo tem que aparecer. Cristo tem que estar lá. Eu já falei para vocês o motivo pelo qual eu tenho problema com rede social. Porque a rede social eleva pouco Cristo. Ela eleva aquele que faz parte da rede social. Obrigado, Lu. E, às vezes, até hoje, está se promovendo mais política e políticos do que o próprio Cristo em rede social. Ou aquilo que eu vou fazer, ou aquilo que o outro vai fazer. Não é o corpo que está sendo edificado. Então, olhando para esses versículos aqui de Paulo, eu tenho algumas impressões, e algumas dessas impressões são: estar bem com Cristo é estar comprometido com o corpo de Cristo. Eu tenho procurado várias pessoas, tenho tentado conversar com várias pessoas que estão sem uma comunidade, se afastaram da nossa comunidade, estão longe da comunidade, e o que eu escuto é sempre assim: não, mas eu estou bem com Deus, eu só não estou bem com o corpo de Deus. Estranho, né? E aí, Edgar, como é que tu está? Cara, eu estou bem. Eu não estou bem comigo mesmo. Como tu está bem se não está bem contigo mesmo, com o teu corpo, com o que está dentro do teu corpo? Estranho isso. Estar bem com Cristo é estar comprometido com o corpo. Segunda coisa, nós agora precisamos viver essa verdade. E essa verdade é participarmos de um corpo. Agora, pensa no teu corpo. Você gosta de todas as partes do teu corpo? Se você gosta de todas as partes do teu corpo, parabéns. Não, né? Parabéns. Você alcançou um estágio, assim, absurdo. Eu tenho umas pequenas partes do meu corpo que eu não gosto, né? Eu tenho algumas gorduras localizadas. Começa no pescoço, termina no calcanhar. A única parte que eu não gosto, né? A gordura localizada no corpo inteiro, né? Tanto que, me assustei. Engordei muito na quarentena, comecei a evitar tudo que engorda. Fotografia, espelho e balança. Eliminados lá de casa. Olha, vou dizer para vocês, tem sido muito bom depois que eu fiz isso. É claro que há partes do nosso corpo que não nos agradam tanto. O corpo de Cristo deve ser a mesma coisa. Cristo não está pedindo para você gostar de todos os membros e todas as partes do seu corpo. Já dizia um amigo meu, que eu achava fantástico, que ele dizia assim: Edgar, a igreja é a noiva de Cristo, né? É, a noiva de Cristo. Pois é, então tem que deixar Cristo amar, mesmo que a noiva seja feia. E eu dizia: tá bom, beleza, né? A noiva é feia, mas Cristo ama ela, dizia ele. Eu disse: então tá bom. Cristo não está pedindo para você gostar de todo mundo, mas Ele está pedindo para você andar sincronizado com todo mundo. Como eu falei, tem algumas pequenas partes que eu não gosto de mim mesmo, bem pequeninhas. Não são tão poucas assim. Mas ainda assim, todas elas colaboram muito bem para quando eu preciso fazer alguma coisa, para eu continuar existindo e tudo mais. Tem partes do corpo sequer eu vi, né? O Flávio que já deve ter visto a parte de todos os corpos de muita gente, né? Eu, por exemplo, tenho algumas partes que eu já não conheço assim tanto, mas sei que elas estão ali, né? Pela fé, elas estão ali, fazendo a parte dela muito bem. E é isso que nós temos que fazer. Diante dessa verdade, eu vou dizer que você tem 3 possibilidades. E eu vou dizer as 3 que você tem. A primeira delas é reconhecer que esse texto é bíblico, esse texto é para nós, esse texto está falando conosco, e nós vamos, então, nos comprometer com esse corpo. Lembra do meu amigo lá: a noiva é feia, mas o noivo ama a noiva. Então, vamos amar a noiva.
se comprometer e dizer, ok, eu vou trabalhar, eu vou estar junto, eu vou me engajar nisso. A segunda possibilidade é fugir. Sai fora. Faz de conta que não é com você. Não é comigo, não é para mim, eu não acredito em Romanos 12, 1 a 8, na minha Bíblia eu arranquei, o capítulo 12 começa no versículo 9, não faz parte, eu vou dizer, toma cuidado, porque você vai ter que tirar um monte de outras partes, tá? Nós vamos ter que tirar a parte de Coríntios, nós vamos ter que tirar a parte de Colossenses, nós vamos ter que tirar um monte de parte da Bíblia aí, essa aqui é só uma delas. Mas daí você vai dizer, não é para mim, e aí você foge, você faz de conta que não é com você que Deus está falando. A terceira possibilidade, você pode fingir. A gente pode tentar viver um tipo de cristianismo que quem fez o curso do Rafa ouviu na última semana, tanto no online quanto no presencial, a respeito daqueles que eram mornos, né? A gente pode fingir. A gente pode fazer de conta que estamos ali, mas não estamos, né? A gente pode ser aquele corpo, aquele membro fake, né? Que parece que está ali, olha, tudo diz que está ali, mas quando você precisa, onde é que está? O que aconteceu? Né? A gente pode botar aquela luvinha com 5 dedos, né? Está faltando um. Aí quando vai precisar do indicador, te peguei, não tem. Pode ser. Mas eu vou dizer que a melhor dessas 3 opções é a primeira. Se comprometa com o corpo. Se comprometa de tal forma que agora esse corpo é o corpo que vai te ajudar a ser edificado na mesma proporção que você ajuda ele a se edificar. É uma troca, uma simbiose. O corpo precisa de você, mas que isso não te eleve, porque você também precisa do corpo. As duas coisas devem acontecer. Não caia na armadilha de achar que sozinhos somos melhores, porque se fizermos isso, eu vou estar reproduzindo em mim, talvez para a minha família ou alguma coisa assim, que eu não precisamos de ninguém, então somos autossuficientes e já temos tudo o que precisamos aqui. Para que precisamos de mais alguém aqui? E eu vou dizer para quê? Para que os dons que você não tem, que a sua família não consegue prover, porque lhes falta, estão acessados no corpo. E não adianta você, então vou me associar lá no Juventude, vou me associar no Juvenil, vou me associar... São bons clubes, tá? Não tem problema nenhum, pode se associar lá. O que eu estou dizendo é que nesses clubes você não vai encontrar os dons que Deus estabeleceu para a sua igreja. Por quê? Porque eles são bons clubes de descanso, de momentos de lazer, mas eles não são o corpo de Cristo. Não tente substituir o corpo de Cristo por qualquer outro clube, que isso jamais vai acontecer, porque ali nem todos os dons estão colocados. Ali nem todo mundo fez o compromisso de ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ali nem todo mundo está capacitado a aproveitar, a experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ali nem todos eles têm um conceito equilibrado de si mesmos. Nada na tua vida vai substituir um corpo que é a igreja. Vamos ler Romanos 12, 1 a 8 mais uma vez? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas o contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva.
Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, este é o objetivo do porquê somos a igreja, o corpo de Cristo. Todos nós temos dons diferentes, para que sejamos humildes a ponto de dizer: eu preciso de você. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, que Tu estejas conduzindo nossa comunidade na Tua direção, cada vez mais próximo de Ti, que cada um de nós aqui possa fazer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nós possamos colocar a nossa vida no Teu altar e permitir que Tu sejas agora a vida que nós vamos viver. E à medida que isso acontece, dá-nos humildade para aceitarmos todas as pessoas ao nosso redor que fizeram esse mesmo caminho, para que possamos formar o Teu corpo, para que possamos nos auxiliar uns aos outros, dando e nos entregando o dom que Tu nos deu e recebendo aqueles dons que Tu não nos deu. E à medida que isso acontece, possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque tudo que vai aparecer é o Teu corpo. E nós vamos apenas desfrutar isso. Torna nós, como Aliança Bíblica do Bairro Pio X, uma igreja mais comprometida uns com os outros. Uma igreja que se compromete contigo e edifica-se uns aos outros, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo. Amém.